Senhores, muito bom dia, senhoras. Jorge, muito obrigado pelo convite e a todos da ABS, que a gente se sente em casa aqui. Na verdade, nós somos membros e filiados e temos o maior orgulho de participar dessa entidade. Estou aqui acompanhado do meu sócio, Paulo Chiari, e o Luiz, meu filho. Manda um abraço a todos, mas hoje ele teve uma reunião no Rio que ele não podia adiar, mas ele reviu toda a minha palestra e deu palpite à vontade. De forma que ele pediu que eu não falasse em juridiquês e buscasse ser o mais conciso possível para gastar os 20 minutos de forma útil para os senhores. E é o que eu pretendo fazer. Essa lei anticorrupção é tradicionalmente um movimento internacional que começou em 1977 nos Estados Unidos, com o FTCA, e depois veio toda a convenção da OCDE. Eu sou conselheiro da OCDE em Paris, representando a Confederação Nacional da Indústria, e participo ativamente desses debates, tanto na parte de anticorrupção, como também na parte fiscal. Então, eu acompanhei praticamente o nascimento de todos esses desenvolvimentos que existiram desde 1997 na OCDE, e, posteriormente, na ONU e em todos os organismos, até que chegou aqui no Brasil. Muito tardiamente, mas nós fomos signatários da Convenção da ONU e, por obrigação, nós tivemos que fazer uma lei anticorrupção. Essa lei tramitou durante 7 anos no Congresso e foi aprovada em 15 dias. Ela ficou numa gaveta aproximadamente 6 anos. E só depois das pressões que aconteceram, inclusive os movimentos de junho do ano passado, é que a lei saiu. Então, ela está aí, está em vigor desde o dia 29 de janeiro do ano passado. Perdão, desse ano. Ela é um conjunto de leis que se aplica no tratamento da corrupção e das relações com o governo. Na verdade, os senhores precisam atentar que essa lei é específica para empresas e aplica-se nas suas relações com o poder público. Portanto, é uma lei absolutamente específica e dirigida. E, com ela, existe todo um conjunto, que é a lei do CAD, o Código Penal, a lei da improbidade administrativa, a lei das licitações, o regime diferenciado de contratações públicas, etc. E os decretos estaduais regulamentadores, que já saíram 3 até hoje. A União Federal deveria ter regulamentado a lei, mas não fez até hoje. Então, nós estamos aí aguardando uma regulamentação que deve ser substantiva e importante para que a gente possa prosseguir na análise dessa nova legislação. Mas, por enquanto, ela já está em vigor e a gente tem que fazer a interpretação dela, independentemente da regulamentação que ainda está por vir. O governo, infelizmente, é lento e, apesar de 7 anos de tramitação da lei no Congresso e essa aprovação rápida que aconteceu, o regulamento não sai. Eu já participei de 2 reuniões em Brasília, a gente tenta motivar a saída do decreto regulamentador, mas, infelizmente, isso não acontece. E é importante que os senhores saibam que essa lei não é penal, é uma lei administrativa. E a diferença, juridicamente falando, é importante. Mais na frente vocês vão ver por quê. E, como eu disse, ela se aplica às empresas em todo o seu âmbito, inclusive em operações transnacionais. Portanto, é uma lei de aplicação ampla e não apenas limitada ao ambiente territorial brasileiro. Ela extrapola o território nacional. E ela cria sanções de ordem pecuniária e interditórias. Os senhores vão ver que, inclusive, pela primeira vez, nós temos pena de morte de pessoa jurídica.
Isso aqui é um gráfico da OCDE, mas que eu vou passar rápido, porque o meu tempo é curto, mas pelas cores, os senhores veem o ambiente da corrupção no mundo. E aqui, o Brasil, os senhores veem que a cor é um pouco mais clara do que outros mais escuros. Quanto mais escuro, mais corrupto. E nós estamos bem coloridos aí, como os senhores veem. Aqui, a responsabilização no mundo, só fiz uma lista. Essa palestra vai estar disponível aos senhores pela internet, de forma que eu fiz a mais completa possível, mas eu vou pular alguns gráficos, mas os senhores podem ver que no mundo muitos já foram, desde 2008, vem tradicionalmente sendo aplicadas sanções às empresas, e são várias as grandes empresas que têm sido penalizadas pela corrupção. No Brasil, nós temos essa lei que se aplica especificamente à pessoa jurídica e a regulamentação para a pessoa física. Na pessoa jurídica, nós temos a responsabilidade objetiva. Quer dizer, isso significa, em linguagem menos jurídica, significa o seguinte, que a empresa responde por qualquer ato, independente da participação direta. Significa dizer que, se algum preposto e representante, ou o que for, em nome da empresa, tem agido em ato de corrupção, a empresa tem responsabilidade objetiva. Isso é um alcance muito largo, e o que os senhores vão ver, então, um pouco mais à frente, que a gente precisa, de fato, perceber a amplitude dessa lei e até que ponto nós podemos ser alcançados por ela nas nossas relações com o poder público. Repito que a lei só se aplica nas relações com o poder público. A lei inglesa, inclusive, o Bribery Act, ele se aplica também nas relações entre particulares, entre empresas. Mas a nossa não, a nossa é só na relação das empresas com o poder público. E com relação à pessoa física, é aquela mesma responsabilidade subjetiva do Código Penal, e tudo, como vocês já conhecem, já não se inovou com a lei anticorrupção. Nós temos, em seguida, a responsabilidade por atos praticados por terceiros. Então, a responsabilização não incorre apenas pelos atos diretamente praticados, como eu disse, mas também pelos atos praticados no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Aí os senhores têm que incluir qualquer pessoa que age em seu nome, despachante, corretor, intermediário, seja o que for, preposto, alguém que em seu nome agiu perante o poder público de forma dolosa ou culposa, no sentido de praticar atos de corrupção ou corromper o servidor público, incorre em sanção à empresa, independentemente de sua participação objetiva. E a responsabilidade é importante saber que, agora, nas auditorias jurídicas, nós temos, quando adquirimos uma empresa, a gente tem que ver se ela não tem passivo da lei anticorrupção, porque há sucessão nas fusões e aquisições também nesse sentido. Portanto, é a empresa que é a pessoa atingida pela lei, e não as pessoas que acompanham os seus acionistas. Portanto, se muda o quadro acionário, não tem problema. A empresa continua com seu passivo da lei anticorrupção. O que é ato lesivo? Aí o senhor tem uma descrição, prometer vantagem a agente público em geral e custear, financiar, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática de atos ilícitos e comprovadamente utilizar-se de interpostas pessoas físicas ou jurídicas para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade de beneficiário por atos praticados. Isso aí, os laranjas, todos os prepostos, empresas, botar interpostas pessoas, agentes, ou o que for, tudo isso é atingido. Nós temos um grande problema de prova nessa lei, que os advogados, eu preparei essa palestra para empresários, não para advogados, mas é importante dizer que nós, advogados, sabemos como é difícil fazer prova negativa. E essa lei vai exigir dos empresários provar
que são inocentes. Quer dizer, em princípio, pela responsabilidade objetiva, a empresa é culpada. É ela que tem que provar que é inocente. Como é que prova? Eu vou mostrar para vocês. É difícil, mas vai ter alguma coisa que dá para a gente pensar num sistema para prova. Quem é que fiscaliza essa lei? Aí é um problema também sério da lei, porque nós atuamos no Congresso na época da aprovação da lei e acompanhamos, o Manuel sabe como é duro e difícil fazer um acompanhamento de um Congresso dos projetos de interesse das empresas. Nesse caso, nós participamos ativamente. E não se conseguia convencer os legisladores de que, por exemplo, nos Estados Unidos, a lei ela é aplicada apenas por 2 organismos, a SEC e o Ministério da Justiça americano. Na Inglaterra, existe um Bribery Act Department, que é especificamente encarregado de aplicar a lei. Aqui não. Aqui nós fizemos uma aplicação difusa, então qualquer ato, qualquer representante do poder público, desses todos listados aí, pode intervir e aplicar, em tese, a lei. Isso também é um perigo, porque deixamos um poder muito grande na mão de funcionários de níveis muito baixos. E o poder difuso dessa forma também evita um problema, dificulta uma jurisprudência, porque nós não vamos ter uma jurisprudência uniforme, porque vão aplicar isso em todos os níveis, municipal, federal, estadual e assim por diante. Criar um cadastro nacional de empresas punidas, igual ao CONIN, e haverá uma série de restrições para as empresas que estiverem nesse cadastro. As penalidades, eu estou passando rapidamente, peço desculpa, mas o tempo é limitado. As penalidades, então, são de dois níveis. A administrativa, que é a multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento. Portanto, os senhores que são empresários sabem que com 20% do faturamento quebra qualquer um. E a publicação extraordinária da decisão tomada em razão da lei. Essa aí, além da gente ser punido, ter a multa, etc., vai haver uma publicação dizendo que nós fomos punidos. E na esfera judicial, são 2 esferas, a esfera administrativa e a judicial. Na esfera judicial tem o perdimento dos bens que estejam envolvidos no negócio, suspensão ou interdição parcial das atividades e a dissolução compulsória da empresa, que é aquilo que eu falei para os senhores, que é a pena de morte para a empresa, porque o juiz pode fechar a empresa e proibir a sua atividade. E, finalmente, a proibição de receber incentivos fiscais. Há uma possibilidade de acordos de leniência, que os senhores devem saber exatamente o que se trata, que aí lá, hoje em dia, já tem a delação premiada, aí, que a gente vê na televisão toda hora, pelos atos de corrupção. É mais ou menos isso, a empresa poderá fazer uma espécie de delação premiada, que é o acordo de leniência, e, com isso, teria uma redução da penalidade, até 2/3. Mas, na verdade, eu acho que esse acordo é inócuo na lei, na forma que está, porque na lei do CAD existe o acordo de leniência e a gente pode, a quem fizer o acordo de leniência tem não está sujeito à aplicação de penalidade extraordinária e penal, inclusive. Então, quem faz um acordo de leniência no CAD fica isento de qualquer penalização. Nessa lei, não. A gente vai lá, faz o acordo de leniência e todos os nossos diretores e pessoas envolvidas estão penalizados, não são excluídos. E isso é uma coisa séria, na minha opinião. Ele acaba com a possibilidade de acordo de leniência, porque ninguém vai fazer. Salvo em condições extraordinárias. A empresa que continue em atividade e tem operação, dificilmente vai chegar a um acordo de leniência. Eu aqui já passo da lei e eu queria mostrar para os senhores, isso é da OCDE também, é um gráfico que circula no sentido horário, de como que a gente deve se proteger, aí que eu entro agora na questão da prova e da proteção.
A proteção é simplesmente de compliance. Se os senhores não se prepararem para cumprir mínimas regras de compliance, os senhores estarão em dificuldade quando transacionarem com o poder público e tiverem qualquer pequeno problema ou alguma denúncia ou coisa parecida. Então, a OCDE fez esse gráfico para a gente avaliar que a alta administração tem que estar envolvida, tem que ter políticas e controles internos, comunicação e treinamento, monitoramento e auditoria, investigação e reporte, helpline, due diligence, revisão periódica e avaliação de risco. Isso aí, para quem é grande, quem tem uma estrutura boa, dá para fazer, tranquilo. Eu acho que não é tão difícil. Mas, para quem é pequeno, vai ser uma grande dificuldade. Porque, na verdade, as regras de compliance já não são mais, nessa nova lei, já não são mais botar uma plaquinha na entrada da empresa dizendo nosso compromisso é esse e tal. A ética da empresa, tal. Isso aí não adianta mais nada. Nós temos que efetivamente ter uma vigilância total e mecanismos de controle da empresa e de todas as suas transações com o poder público, dela diretamente e de seus prepostos. E aí, voltamos àquele gráfico, que eu discriminei item por item, e eu peço aos senhores, que eu só tenho 5 minutos, mas os senhores vão ver pela internet, se quiserem, podem ler e ver o que se entende por avaliação de risco, o que se espera da alta administração, que é um envolvimento efetivo e a participação direta e não apenas normativa. A administração tem que estar diretamente envolvida. As políticas de controle interno, que todos nós vamos ter que adotar, inclusive o escritório de advocacia. Nós já temos no nosso escritório a área de compliance e tem que ter, não há mais como fugir disso, qualquer entidade. Porque a lei se aplica não apenas a empresas, é bom ressaltar, a todas as associações, ABS, por exemplo, está dentro, ela está abrangida pela lei. E qualquer entidade, ONG, o que for, está sujeita à aplicação da lei. O monitoramento, auditoria e helpline, que é indispensável ter, investigação e reporte, toda vez que houver algum problema, temos que investigar, temos que ir a fundo, tem que ter um organismo especial ou uma pessoa destacada e treinada para isso, para evitar, por quê? Porque é o problema da prova negativa. Quando a gente for acusado, nós temos que provar que nós fizemos tudo possível para evitar que o fato acontecesse. E, se aconteceu, não foi por falta de treinamento, falta de fiscalização, e controles internos, etc. Por isso é que todo esse mecanismo é absolutamente essencial ser implantado imediatamente pelos senhores. Não tem mais tempo, a lei já está em vigor. A auditoria é que, além de fiscalizar, além de ter as normas em aplicação, temos que auditar, temos que ver se está sendo aplicado. A revisão periódica do programa de compliance, porque também o programa tem que ser dinâmico, à medida que a empresa vai se expandindo ou tendo outras áreas, a gente tem que, o compliance tem que seguir, e ele tem que ser o mais amplo possível, ele tem que ser abrangente e não pode ser restrito a determinados organismos da empresa. E aqui é que os benefícios que eu acho que podem advir de uma boa política de compliance pelas empresas. Ele é a positiva avaliação da gestão dos diretores, agentes, fornecedores e, consequentemente, da empresa, o panorama competitivo transparente, atração de investidores. Hoje, todos pedem, os escritórios de advocacia, por exemplo, têm que fazer declaração, ao serem contratados, que tem área de compliance, que não transacionam com o poder público, não tem pessoas politicamente envolvidas, e assim por diante. Hoje em dia, todos nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que ter esse tipo de controle. Nós vamos ter que corresponder à evolução normativa dos padrões de diligência, quer dizer, acompanhar tudo.
à medida que for ocorrendo, a identificação e avaliação dos riscos materiais e a proteção da integridade dos negócios e da reputação. Esse, na minha opinião, são os benefícios que a gente pode ter pela aplicação, não da lei, mas a aplicação de todos os mecanismos de compliance. Eu agradeço muito aos senhores, peço desculpa por ter me apressado, mas os senhores têm, como eu disse, todos esses slides na internet. Muito obrigado.